ou com dificuldade de locomoção, ou alguma criança com síndrome de Down, ou com o transtorno do espectro autista. Não era uma questão, todos se davam bem, todos. Ninguém se importava com nada, né? Hoje, no terceiro ano, que são adolescentes, né, jovens que querem festa, querem se divertir e tudo mais, nós temos um aluno com transtorno do espectro autista e é um rapaz que se dá bem com todos, sabe? Ele é incluído sempre nos grupos, não é uma questão, sabe? Que a gente fica pensando, ai, será que vão excluir? Não, eles nem pensam nisso. Todo mundo conversa junto, todo mundo se dá bem. O que precisa ainda ser trabalhado, né, do respeito às diferenças, é na diversidade de opinião. Ali na minha escola eu vejo isso, né, que ainda eles têm dificuldade de aceitar o que o outro pensa. Mas com relação às diferenças físicas, de cor de pele, ou se tem alguém é diferente porque tem algum transtorno, isso não é dificuldade para eles. Claro que isso de uma forma geral, a gente sabe que existem as exceções, né? Ainda tem alguns espíritos que ainda, né, dessas novas gerações que ainda são antigos como eu, né? Mas são é como se fossem da minha geração. Mas é um trabalho que deve ser feito com a gente, né? Primeiro. E aí a gente aprende tanto com essa gurizada da evangelização e com a juventude em geral, né? E a gente sentiu isso na evangelização, porque nas nossas turmas atuais de evangelização, nós temos uma criança e um jovem com transtornos do espectro autista. Uma criança no maternal, que é nessa turminha. O senhor pode colocar para nós de novo, seu Flávio? Isso, nessa foto aí, ó. Nessa turma, nós temos uma criança com transtorno do espectro autista. E também temos na juventude, que eu trouxe foto, já vou mostrar. E foi uma preocupação da mãe do menino. Tu vê aqui. Ela é jovem, mas ainda ela estava com preocupação, né? De conversar com as crianças, porque quando o menino estava na aula, né? Isso, quem dá aula de evangelização para essa turminha é a Cristiane Solano e a Fernanda Rodrigues. Elas comentando, né, que a mãe estava preocupada porque o menino, quando chegava na aula, às vezes, não sempre, ele precisava fazer algumas atividades adaptadas, às vezes ele dava alguns gritinhos, tudo mais, mas as crianças não se observava que elas davam atenção para isso. Para elas, tudo bem, né? Só que a mãe se preocupou, e aí fizeram um trabalho com as crianças e com os pais. Num primeiro momento mostraram esse, que eu não vou passar o vídeo, eu só tirei um print para que as pessoas que tivessem interesse pudessem dar uma olhada, mas eu tirei um print, né, para o pessoal ver. Essa moça, que é do canal Fafá Conta, ela conta histórias. E ela contou uma historinha desse livro da Andrea Werner, que é Meu Amigo Faz. E as gurias passaram esse vídeo para as crianças do maternal, que eram de 3 a 5 anos, né? Eram e são de 3 a 5 anos. Passaram esse ano. E elas assistiram o vídeo, adoraram a historinha, né? Foi maravilhoso. Depois elas desenharam, né? Pintaram, aliás, o coração com o quebra-cabeças, que é o símbolo, né, da campanha de valorização, né, do autista. Fizeram as pinturas, tudo mais. Depois passaram um vídeo também para os pais, né, para que os pais também tivessem a conscientização do que é o autismo, né? Porque a gente não tem tanta informação quando a gente não tem isso na família. Então é importante que as pessoas saibam para ter uma convivência boa, né, com as diferenças. Mas o que mais impressionou as gurias foi que quando as gurias começaram a conversar com elas, vocês viram, né, que o nosso coleguinha, ele às vezes dá uns gritinhos e tudo mais, e as crianças que ficavam olhando assim para as evangelizadoras dizendo, tá, e aí? O que tem? A gente já sabia, daí? O que importa é isso? Né? Então, isso nos dá uma alegria muito grande, porque era uma questão para nós, adultos, para a mãe da criança, né, que como mãe ficava preocupada, né, mas para as crianças não é uma questão. Elas convivem bem, tranquilamente, né? Nós temos também aqui na nossa juventude, né, a gente vê nessa foto que tem diferenças físicas, cor de cabelo, né, textura do cabelo, crespo, liso, cacheado, né, uns usam boné, outros usam óculos, tem barba, mas uma delas tem, inclusive, bebê, que é um amor, o nosso xodó,
o Lohan, mas não é questão para eles se tem algum colega com transtorno do espectro autista, se alguma colega tem um bebê, se algum deles tenha um gênero diferente do que mostra a sua imagem. Para eles isso não é importante. O importante é conviver, o importante é se dar bem. Eles estão lá para se divertir, porque essa dupla, né, que dá a aula de evangelização, a Luciane e o Christian, eles trazem jogos, fazem altas brincadeiras com a gurizada para que eles se divirtam e estudem a doutrina espírita, né? Então é maravilhoso, porque a gente vê que não tem diferença nisso aí, né? Inclusive nessa turma aí de evangelização da juventude, no domingo passado, que eles fazem a evangelização domingo à tarde, participou um colega dessa menina aqui do cabelo cacheado, um colega dela que é meu aluno, inclusive, na Escola Silva Gama. Ele é ateu e como é amigo dela, ele quis saber como é que funcionava, e foi, disse que adorou. Só que antes ele estava meio assim para ir, né? E aí a Suelen, né, que é essa moça, disse para mim: ai, professora, ele está pensando que não é bom ele ir porque ele é ateu. E aí eu disse para ele: não, Guilherme, vai, que não tem problema nenhum, né? A gente lá é para debater, e ninguém vai ficar te incomodando porque tu é ateu. Pode ir, não, se não gostar, não precise mais. E ele foi, disse que adorou, se divertiu, né? Então, diferença para eles existem algumas, é claro, né? Ninguém é perfeito, mas essas diferenças esses preconceitos que nós adultos, né, da geração adulta atual tem, já está se esvaindo, não está aparecendo muito nas crianças e jovens da atualidade. Eles estão vendo que o que importa é a reforma íntima, né? A melhora do nosso interior. E é como diz, né, lá no Evangelho, né, o homem de bem, né, sobre o homem de bem. O homem de bem é bom, é humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê seus irmãos. Então é isso que a gente precisa, né, usufruir da doutrina espírita, com todas as suas informações, com todos os recursos que a doutrina espírita nos traz, para nos ajudar nessa reforma íntima, né, nessa melhora a cada dia, para nós irmos nos modelando da forma correta, né? Vendo que existe a diversidade humana, que todos nós temos direitos iguais, somos iguais perante a criação, mas nós somos diferentes, e isso é rico, né? É o que traz a riqueza para o nosso aprendizado. E é isso que vai nos fazer evoluir, são as diferenças, né? E nós, como espíritas, precisamos cooperar para que essa evolução da humanidade se acelere cada vez mais, né? É nossa obrigação como espíritas, né? Tendo a informação, de contribuir para essa evolução, né? Usando Jesus como nosso guia e modelo. É isso que nós procuramos passar para os nossos evangelizandos, né? E falando em diferença, nós queremos compartilhar também. Aqui tem, né, uma das turmas de evangelização, não é só essa, também em outras turmas tem, mas nessa turma nós temos um menino que não está aparecendo aqui direito, eu tentei achar uma foto melhor, mas não apareceu. Essa turma até é a turma do Chico, do filho do Vilmar, né? O Chico tem um colega que participa da nossa evangelização online, lá de Balneário Camboriú. Então, ele quer participar da nossa evangelização, participa todos os domingos sem falta e enriquece a nossa evangelização com as suas colocações. Ele é amigo da gurizada que está ali, né? Ele trocam ideias, ele tem mais identificação com o Chico, e então ele fala com o Chico, convida o Chico para ir lá para casa dele, né? Como se fosse perto. Então, assim, tem aquela interação. E isso claro que não é a diferença que a gente está falando, mas já que se falou em diferença, a gente fala com orgulho que a nossa casa também aproxima, né? E é uma coisa diferente do que não existia antes da pandemia, né? Quem é que pensava nisso antes da pandemia? Pode até ser que acontecesse, mas eu nunca tinha ouvido falar. E uma coisa mais diferente ainda, né? É que também nessa turma
nós temos um casal de evangelizadores que eram trabalhadores da nossa casa aqui, antes da pandemia, já eram evangelizadores da nossa casa e tiveram que ir embora por causa do serviço, tiveram que ir embora para o Rio de Janeiro. E nós ficamos muito chateados, né, porque eles estavam indo embora, não queríamos perder esses trabalhadores maravilhosos, que é a Noemi e o Gabriel, e eles também não queriam, né, perder esse vínculo com a casa e queriam continuar trabalhando na evangelização. Então, para isso, eles continuam participando dos nossos grupos de estudo online, né, porque a gente pede que, né, que participem dos grupos de estudo. Então, eles participam dos grupos de estudo online, eles assistem às nossas reuniões públicas, né, de palestra online, continuam conectados com a nossa casa e nos domingos, né, quando é eles que dão a evangelização, porque às vezes é a Cândida aqui, a Graciela e eu, né, nessa turma, mas nos domingos que são eles que dão a evangelização, a gente coloca o data show, coloca eles numa tela maior, né, e eles, parece que eles estão aqui, sabe? Então, é uma diferença, né, da nossa casa, que talvez algumas pessoas achem estranho, achem que não seria, mas está fazendo muito bem para as nossas crianças, continuar em contato com os evangelizadores que eles já conheciam, e faz muito bem para os nossos colegas, né? Faz bem para nós, que continuamos conectados com eles. Mas então, meus amigos, né, era essas as fotos que a gente tinha, seu Flávio, até se o senhor quiser. Bom, até vou tirar daqui. Descompartilhar. Ah, não precisa. Mas, então, era essa a mensagem que a gente tinha, né, para passar, a experiência que a gente tem com a evangelização e a experiência que a gente tem de tratar as diferenças dentro da evangelização, né? A gente viu que somos nós que precisamos ser principalmente trabalhados, porque as nossas crianças e jovens já estão nascendo, né? Já estão reencarnando muito mais tolerantes do que nós. E é isso que a gente tenta passar para eles, para os nossos evangelizandos, que a gente não precisa entender a diferença do outro, porque muitas vezes é difícil a gente entender o diferente quando a gente não passa por aquela situação. Mas eu não preciso entender, eu não preciso nem aceitar, se eu não quiser, mas eu preciso respeitar. E é isso que a gente tenta passar para eles, o respeito às diferenças. Então, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de poder contribuir. Espero que tenha sido bom, né, para a gente colaborar e refletir sobre o que nós íamos falar aqui hoje. Foi muito importante, porque a gente faz uma autoanálise quando está estudando, né, e vendo as fotos e revivendo momentos antigos, né, de trabalhos antigos, a gente vai fazendo uma autoanálise, né. Então, para nós também foi muito importante, muito positivo poder participar, e espero que para vocês também tenha sido bom. Eu vou começar com a Arlete, que é daqui da Casa da Redenção, que agradece profundamente a tua colaboração e sobre a tua experiência para a conscientização da futura humanidade e para os caminhos da doutrina espírita. O Christian aqui se manifesta, muito boas colocações, e eu vou te dar os nomes: Christian Félix, Sinara Santos, Noêmia Vieira, Gabriel França, Salvador Raimundo, Dani Nunes, Claise Rocha, Valdeci Guedes, Cristiane Scher, Luciane Bosenbecker e Alessandra Neri. Então, esse pessoal todo aí é colaborador da Nova Esperança, e na sua grande maioria são os evangelizadores que fazem esse trabalho extraordinário na nossa evangelização. Dedicadíssimos, maravilhosos. É emocionante ver a dedicação desses trabalhadores da Nova Esperança. Eu tenho que dar um testemunho, né? Como eu sou espírita pentecostal, eu dou testemunho. Porque essa rica experiência, né, essa sementeira Nova Esperança, que sabemos da aproximação do Zé Grosso na instrumentação desses trabalhadores, e identifico plenamente a presença do Zé Grosso, porque ele é um trabalhador pelas novas gerações. Ele tem acrescentado em várias regiões desse país farta colaboração, e em particular aí com vocês nessa experiência. Certamente
a outros componentes espirituais. E construir, né? Porque, na realidade, olha, tu fez um e-book, né? Essa palestra ficou um livro vivo, né? Das possibilidades da experimentação, que é o que falta a nós espíritas experimentar, né? Não colocar em lugares comuns ou quadradinhos, que eu chamo, que às vezes sempre foi assim. Enquanto tu falava, estava conversando com alguns aqui presentes, né? É meu primo, a esposa dele, e daí eu digo, na nossa época, né? Não faz muito, confesso, né? A gente tinha que ir atrás das informações, e nem sempre eram as mais corretas, porque não se tinha o hábito de elucidar as problemáticas das relações humanas, nem dentro de casa e muito menos fora, porque a gente ia na escola, era conteudista, né? Te dava as lições, tu decorava, nem sabia, decorava. E hoje não, hoje a escola, se você como professora sabe, que tem que se repensar a metodologia Sim. profundamente. E como tu é ministra da evangelização na Casa Espírita, então tu tem essas experiências, né? Olha a constelação estelar que levaram aí para essa casa, dessas individualidades únicas, né? E que estão sob a proteção do Nova Esperança, porque são cidadãos que vão ocupar algumas funções ou não, não cabe nos, como tu bem colocaste, porque às vezes a gente olha, né, e a gente já vai depreciando o indivíduo que está na nossa frente, que acha que é incapaz, que Esse aí não tem pensa, né? condições. Então, assim, olha, eu estou emocionado pela tua lucidez, que às vezes a emoção é importante, mas ter a razão precisa ser planificada pela lucidez, de precificar de acordo com o que nos propomos apresentar. E tu conseguiu trazer, aliás, né? Vocês são uma rica experiência. Espero que outras instituições possam se espelhar. Claro que eu vou. É importante dizer que a gente não é perfeito, né? A gente não, a gente erra bastante, a gente tem experiências que não são tão boas, mas a gente está sempre tentando acertar. E é isso muito importante. Os evangelizadores da nossa casa são pessoas muito dedicadas e têm um grande amor pela evangelização, né? Que é o carro-chefe da nossa casa. Então a gente vai aprendendo, vai acertando, vai errando, vai aprendendo com os erros, né? E quando a gente acerta, é bom que a gente possa dividir com os outros o que a gente conseguiu acertar, né? E até os erros. Com certeza. Então, Kelly, assim, o que a gente identifica justamente essa riqueza e essa que é muito particular, mas a gente tem que entender que a renovação do tecido social no aspecto do movimento espírita começa com essas pequenas, vamos dizer assim, experienciações. Sim. Parece, porque às vezes a gente reclama do todo, né? Quando a gente olha para o todo, a gente diz, não tem jeito. Estamos uma igreja, né? No sentido que a gente não está conseguindo fazer luz com os ensinos que os espíritos nos dão. É para nós ir para além, né? E é isso que vocês fazem muito bem. E daí eu também já vou aproveitar que ainda estamos ao vivo, e talvez muitos dos teus pupilos, né, da evangelização, evangelizadores, direção, contamos com uma participação de outras personalidades da instituição no canal da Casa da Redenção, porque a nossa instituição inverteu os polos. Hoje nós somos 99,9 online. E o presencial também aumentou no sentido que nós estamos trabalhando o trabalho social, nós trabalhamos com o egresso do regime prisional, então aumentou 2 turnos. Dá a impressão que não se faz nada, mas tentamos fazer com os acertos e erros. Dá uma trabalheira. A nossa experiência tem sido essa. E para a gente poder ter continuidade na tarefa social, a gente tem que buscar sustentação onde? No espiritual. E o espiritual eu preciso, então, de contar com os colaboradores, como a Kelly e tantos outros,
Logo mais às 18 horas está o Alexandre Cólvora conosco, colaborando que legal. também. Então, eu já estou passando, que depois eu mando o link, você multiplica ali. Ele Sim. já está me pedindo, mas ele, olha, caiu fora do ar o sistema, ele não sabe o que eu estou apanhando. Mas vamos resolver. Então, dito isso, assim, nossa gratidão, um Imagina, abraço a a gente que todos os agradece. trabalhadores ali, e eu te solicito que tu faça a prece final para nós fechar o canal. Daí. E o nosso Então, quadro. só nos resta agradecer por esses momentos de reflexão, esses momentos de autoanálise, em que a gente pode olhar para dentro de nós mesmos e ver quem nós queremos ser amanhã, que exemplo nós queremos deixar para as nossas crianças e para os nossos jovens. Então, agradecidos por esses momentos em que falamos sobre coisas boas, né, de energias boas, trocamos energias, trocamos palavras positivas. Agradecidos por esses momentos, nós pedimos a Jesus que continue nos abençoando, abençoando o Centro Espírita Casa da Redenção, a Casa Espírita Nova Esperança, todos os trabalhadores das duas casas, que abençoe o movimento espírita como um todo no Brasil, para que cada vez mais pessoas possam ser beneficiadas com essa mensagem maravilhosa e renovadora do nosso Mestre Jesus, através das casas espíritas. Que Jesus abençoe a todos nós e que nos mantenha perseverantes na tarefa, perseverantes na causa. Que assim seja. Que assim seja. Vou fechar o canal.